Santíssimo, magnífico, divino e perpétuo Deus. Sou grato a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me impulsionado, tem me revelado, fortalecido e animado em meio ao caminho da salvação. Senhor, glorifico, exalto e bendigo o Teu santo nome. E tenho aprendido, dia após dia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. Assim, ó Deus meu Pai, os meus passos são acelerados. São assim, ó Deus meu Pai, comprometidos com toda a ciência e com toda a obra ao qual o Senhor tem colocado diante dos meus olhos espirituais de uma vida, ó Deus, ao lado de Deus. A Tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, eu louvo a Ti, Senhor, porque tem iluminado, ó Deus meu Pai, tudo quanto tem sucedido na minha vida. E tenho andado pelo caminho, não segundo o desejo do meu coração humano, mas tenho procurado andar segundo a orientação de Deus. Como vejo, ó Deus meu Pai, um extraordinário e magnífico resultado, aqui eu sei, ó Deus meu Pai, que estou diante do caminho da eternidade de Deus. Assim proclamo ao meu coração, à minha alma e ao meu espírito a estarem sempre em aquiescência, concordância com tudo quanto, pois, do Senhor tem vindo dos altos céus. A Escritura Sagrada, ela tem nos dado uma temperatura de total e absoluta tranquilidade, uma vez que não temos absolutamente nada que venha superar o poder onisciente, onipresente e onipotente do nosso Deus. Me refiro ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, ao Deus de Isaac e também ao Deus de José do Egito, ao Deus de Moisés e ao Deus de Arão. Porquanto, Senhor, traz-me graças e a força necessária para que aqui, nesse momento do dia de hoje, possa eu alcançar a eficácia na construção da oração da alvorada. Obrigado, querido Salvador. Obrigado, querido Redentor, porque tem me levado a pensar não apenas nas coisas temporais necessárias ao homem, mas tem me dado graças, Senhor, para que eu possa, assim, estar compromissado em fazer a vontade sagrada do meu Senhor. E sempre quando eu lembro e me refiro à vontade, eu assim trago à memória, pela infinita misericórdia de Deus, um trecho da oração ao qual o meu Salvador ensinou aos discípulos. E a Escritura diz bem claramente: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E assim eu lanço, ó Deus, uma observação à alma e ao espírito, para que possam sempre entender que maiormente sempre deve ser feita a vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido e eterno Criador, porque tenho nesta manhã de hoje a oportunidade ao qual muitos talvez assim desejariam ter e não a têm. Mas eu glorifico o Teu nome, porque misericordiosamente Tu tens me levado, não apenas, ó Deus, a realizar as coisas temporais, passageiras e efêmeras, mas porém necessárias ao homem. Todavia, tem me levado também a entender as coisas mais elevadas, celestiais, pois assim a Escritura me dá total e absoluta, ó Deus meu Pai, condução. Quando eu vejo o Salvador falar, trabalhai não somente pelo pão que perece, mas também pelo pão que não perece,
Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é um trabalho, ó Deus, que está acostado, está devidamente arrolado junto ao Salvador, Jesus Cristo. E aqui eu oro, não apenas, ó Deus, pelos meus interesses, como sempre falo nas orações, mas eu oro também pelos interesses, ó Deus, daqueles ao qual tu sabes que desejam alcançar a salvação em Cristo Jesus, assim como eu também aqui estou a lograr. Te peço, ó Deus, meu Pai, que tu venhas nos ajudar. Tu venhas, ó Deus, abrir portas, abrir, ó Deus, caminhos, abrir oceanos, abrir rios, obras, ó Deus, que são realmente possíveis somente a um Deus. Eu me refiro sempre ao Deus eterno, o grande Deus temível, ao Deus de Israel. A tua palavra, Deus, milenarmente ensinada, ela diz bem claramente: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. O que faço, ó Deus, nesta manhã é assim, preparar a minha alma, preparar o meu espírito e desejar que meus amados irmãos, companheiros em Cristo, irmãs, mulheres de oração, os simpatizantes da fé, os admiradores de Deus em Cristo Jesus, que certamente se tornarão os eleitos, e assim como eleitos serão homens e mulheres tementes a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido e eterno Deus. Obrigado, onipotente Espírito Santo, porque até aqui, Senhor, tu tem aberto os meus olhos, tem aberto, ó Deus, iluminado a minha caixa craniana, tem me feito ver, ó Deus, que preciso fazer a vontade de Deus. E diante dos inúmeros, ó Deus, aconselhamentos, diante das inúmeras obras de exortação, seja pelos profetas, seja, ó Deus, meu Pai, pelos antepassados e por todos os aconselhamentos do mundo antigo, na Escritura Sagrada, eu tenho visto, ó Deus, que grandes homens alcançaram, ó Deus, assim a piedade, a misericórdia e a graça divina de Deus. Não foi por força humana, de maneira nenhuma, Senhor, não foi. Não foi por indicação da evolução humana, não, Senhor, não foi. Mas eles assim tiveram a devida força e a devida fé, e pela fé alcançaram o mover das mãos soberanas, divinas e eternas de Deus. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, porque vejo, ó Deus, meu Pai, um aconselhamento extraordinário, milenar, e que assim, ó Deus, perdura até o dia de hoje. Eu me refiro ao aconselhamento da linhagem do meu Salvador, do meu Redentor, ao qual assim diz, ó Deus, o autor. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso, e faze a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, querido e eterno Criador. Obrigado, onipotente Espírito Santo de Deus, porque tem nos iluminado a trabalhar, ó Deus, meu Pai, para a honra e glória, ó Deus, dos interesses do reino de Deus. E quando assim o faço, entendo claramente que receberei a recompensa da parte das mãos do meu Senhor. Há um hino que diz, Senhor, trabalhai e orai, trabalhai e orai, porque sei, Senhor, que o Senhor é como aquele que trabalha e ora e deseja o prosperar, não apenas da sua vida pessoal, terrena e mortal, mas deseja também o prosperar, ó Deus, de povoar o reino de Deus. O que faço neste momento, Senhor, através desta oração, é que possa assim,
ó Deus, dar a minha contribuição para que então seja feita a vontade de Deus. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. E graças ao Senhor eu tenho força nesta manhã, ó Deus, para dar continuidade ao trabalho desta oração. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve, Deus, a minha súplica. E me dá graça, Senhor, para que eu possa também, assim, incidir sobre os meus amados irmãos, ó Deus, ao aconselhamento milenar de Deus, para trabalhar não apenas por si próprio, mas também em direção aos negócios de Deus. Tua palavra, Deus, ela tem sido infalível, ela tem sido, ó Deus, indestrutível. A palavra do Senhor é soberana. E assim, Senhor, eu aqui estou acostado em todo o tempo, ó Deus, investigando o que pensavam, ó Deus, os antigos homens fiéis a Deus. Na palavra de hoje, Senhor, até agora eu me referi a um grande homem chamado por Deus, homem segundo o meu coração. Eu vejo, ó Deus, meu Pai, que em meio às entrelinhas da Tua palavra, ó Deus, Tu esclarece que este homem foi assim um homem sedento, um homem voraz, ó Deus, para fazer justiça, não apenas dentro da sua própria vida, ó Deus, pessoal. É óbvio, após um tempo, o Senhor lhe trouxe, Ele tirou do meio das ovelhas, Ele tirou do meio do campo. Todavia, Deus, aprove a Ti colocar este homem, ó Deus, o rei Davi, 40 anos em governança. A Tua palavra diz que ele governou por 33 anos, ó Deus, Jerusalém, e por 7 anos, ó Deus, a Hebrom. Senhor, são 40 anos ao qual o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esteve ao lado do rei Davi e do seu povo. Eu aqui estou, ó Deus, meu Pai, me lançando a investigar, a confiar, a crer, ó Deus, e meditar e principalmente obedecer a Tua Escritura Sagrada. Dá-me graças, ó Deus, e forças, porque sei que não tenho nenhuma aptidão, se assim não for a ajuda celestial, soberana, divina de Deus. E assim, Senhor, prossigo nesta oração, desejoso de que os meus amados irmãos e companheiros em Cristo, os ouvintes, ó Deus, os simpatizantes da nossa fé, as irmãs de oração, os esforçados jovens, ao qual, ó Deus, já dobram os seus joelhos e se lançam a confiar no poder soberano de Deus. Obrigado, Senhor, porque temos, ó Deus, caminhos, ó Deus, temos a oportunidade de acessar rios e também, ó Deus, oceanos espirituais. A Tua palavra diz bem claramente que uma certa mulher ali desejava resistir às palavras do Salvador. Ele ali replicou dizendo: mulher, se eu te der da água de beber que vem de mim, tu nunca mais terás sede. Ele se referia que estava diante do poço de Jacó. Aquela água certamente iria dar o repetir de uma necessidade biológica ao qual todos nós temos de beber a água continuamente para a hidratação. Todavia, o Salvador se referia à mulher samaritana que, se ele lhe desse a água da vida, ela nunca mais teria sede. O que faço aqui nesta hora, nesse momento de oração, é implorar para que Deus possa nos trazer a água da vida, que Ele possa abrir não apenas um caminho de horas ou dias ou anos, mas que Ele abra o caminho da perpetuidade, ao qual tem como promessa aos que creem e confiam em Deus. Senhor, eu vejo que um conselho milenar, ele ali traz uma ciência tremenda. Quando eu olho para a Tua palavra, eu vejo que o meu Salvador, ele vem da raiz de Davi. E quando assim eu procuro na investigação da palavra, eu vejo, Senhor, uma obra gigantesca,
uma obra, Deus meu Pai, impossível de ser feita a qualquer homem, se não houver a intervenção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eu olho, ó Deus, para a Escritura Sagrada, e quando eu investigo, ó Deus, na palavra dos reis, ali eu encontro o rei Davi. Quando eu investigo no livro das crônicas dos reis, eu ali encontro também o rei Davi. E quando eu vou no livro dos Salmos, encontro inúmeros escritos de autoria do rei Davi. Foram longos anos, ó Deus, trabalhando para os interesses sagrados perpétuos de Deus. E como eu digo, quando o homem é fiel a Deus, Deus lhe dá a perpetuidade diante das suas obras infinitas e gloriosas. Eu estou aqui, ó Deus, meu Pai, perplexo com tudo quanto o Senhor tem feito de obra milenar, e como em exegese, ó Deus, assim se cumprir em nosso meio, assim se retrata. Senhor, eu vi do escrito sagrado uma palavra que é muito gloriosa. Ele demonstra, Senhor, uma coragem, ele demonstra uma convicção, ele demonstra, Deus, uma fé tremenda. Apenas transfere tudo quanto Deus tem feito na vida dele de uma forma muito resumida. Todavia foi bem claro quando assim trouxe o conselho para o seu próprio filho. A palavra do Senhor diz que ele entendia que os dias da sua morte estavam assim se aproximando. Então ele chama o seu filho Salomão e começa a lhe dar os devidos aconselhamentos, com muita inteligência, com muita elegância, Senhor, com muita sabedoria, com muita fé e com muita convicção. Senhor, olha o teu saudoso servo do Senhor, ao qual tu lhe remetia a palavra que ficou em meio ao contemporâneo mundo de hoje, que todos os homens conhecem quando tu chama homem segundo o meu coração. O homem segundo o coração de Deus deixou essas palavras para o seu filho Salomão. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Observa, Deus, meu Pai, que um homem que tenha confiança em Deus, ele crê solidamente que tudo vai assim trazendo-se a uma modificação. E é por isso que eu sustento que o homem não precisa ver a Deus com seus olhos da carne, basta que ele tenha uma visão espiritual. E eu vejo claramente que Davi se aprofunda em que o próprio filho possa ouvir a sua voz de aconselhamento. Ele entende que vai pelo caminho dos mortais. Isso é coisa que nem todo homem entende, e muito menos quer tocar no assunto. É muito comum entre os homens comuns, quando se fala esse assunto, vamos falar de outra coisa, vamos falar e viver outra coisa. Senhor, os santos de Deus têm tanta convicção que entendem claramente que o mesmo Deus que tem afeição por nós, que tem consideração, preservação e amor em Jesus Cristo nos dias de hoje, como foram os dias passados de Davi, certamente irá nos preservará, certamente irá nos guardar, nos preservará e nos auxiliar. É um Deus soberano que não nos quer apenas por algumas horas ou apenas por alguns anos, isto é, quando nós entendemos que temos que fazer a sua vontade. E assim, ele diz bem claramente, coragem, pois, e ser homem. O que ele está dizendo de uma forma implícita? Ele está dizendo para que ele tenha coragem e justiça, porque um homem, quando é homem, ele preserva a justiça, ainda que ele fique em diminuição ou até mesmo entre numa posição de desvantagem ou de perda, mas ele é um homem justo. Ele procura fazer aquilo que vem, ó Deus, nas primícias de Deus. Deus é uma pessoa muito justa,
E aqui Davi está dizendo claramente para Salomão, ao que diz o Salvador Jesus Cristo. Já no passado havia claramente essa significância. A palavra do Senhor diz bem claramente: se a vossa justiça não exceder a justiça do homem comum, de maneira nenhuma entrarás no reino de Deus. Assim Davi inicia o aconselhamento ao seu filho: coragem, pois, e ser homem. Ó amado, querido, bendito e eterno Deus, eu quero te glorificar, Senhor, te exaltar, te bendizer, por tamanha riqueza ao qual eu encontro, ó Deus, nos parágrafos, ó Deus, soberanos da Escritura Sagrada de Deus. Esse mesmo conselho ao qual foi dado por Davi, o rei de Israel, ao seu filho, já nos últimos dias, em que entendia que iria não muito longe com a sua vida terrena, temporal, ele prevalece até os dias de hoje. Uma das coisas que eu acho fundamentais é que o homem possa fazer a justiça de Deus, ao qual nos é ensinada na sua palavra. E aqui eu vejo claramente o compromisso do Salvador em fazer aquilo que convém a Deus. Ele diz assim de forma bem clara: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e onde quer que fores. Ó querido, eterno, magnífico, temível e poderoso Deus, Senhor, até aqui o Senhor tem iluminado grandemente a nossa caixa craniana, tem iluminado, ó Deus, meu Pai, os nossos caminhos de uma forma extraordinária, brilhante e poderosa, visto que sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus soberano e eterno. Eu vejo, ó Deus, que assim Tu estabeleceste há milênios, ó Deus, uma obra gloriosa, organizada, como até mesmo muitas das gerações não haviam nem nascido. Não me refiro nem à minha, me refiro às 10 últimas, 20 últimas gerações. Já havia uma organização extraordinária, brilhante, soberana, divina, acerca dos negócios de Deus. Por isso, ó Deus, eu aqui, quando abro a Escritura, tenho total e absoluta confiança que o mesmo Deus que reinou há 5.000 anos atrás é o mesmo Deus que está de frente em toda a governança, ó Deus, meu Pai, ao qual o Senhor tem atrelado até os dias de hoje. O reino está em Tuas mãos, Senhor, o reino está em Tuas mãos. Seja, ó Deus, o reino dos céus ou até mesmo o planeta Terra, tudo está em Tuas mãos, e Tu és o chefe, ó Deus, de todos e de todas as obras, ó Deus, ao qual estão assentadas, ó Deus, nos céus e na terra. Eu vejo que de eternidade em eternidade, Senhor, de eternidade em eternidade, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus, Pai querido, que dá ao homem, ó Deus eterno, assim, o entendimento que ele precisa guardar os mandamentos. Ele precisa guardar, ó Deus meu Pai, a Tua lei, o Evangelho de Cristo. Ele precisa entender que leis são limites. Até ali eu posso ir, passando dali não posso ir. E assim, se os homens forem atrelados aos aconselhamentos do próprio rei Davi, nos dias milenares que se passaram, Senhor, este homem e esta mulher, ela irá prosperar. O próprio rei deixa claro aqui para o seu filho, para que no final ele assim observe todas as coisas. Ele diz para ele: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos
e os seus testemunhos. Salomão, está ouvindo? Como está escrito na lei de Moisés. E aí ele dá uma pausa e diz: para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores ou andares. Senhor, obrigado, porque tu traças, ó Deus, um caminho de forma milenar que todos os homens possam adentrar e que possam assim adquirir da parte de Deus a prosperidade. Há muitos homens, ó Deus, na contramão de Deus e desejam fazer da sua própria vida uma vida exatamente contrária ao que acabei de ler na Escritura Sagrada. Os homens não querem, ó Deus, de maneira alguma, ó Senhor, acatar os estatutos de Deus e muito menos guardar os seus mandamentos. Não, Senhor, eles começaram a fazer outros mandamentos e começaram a criar outros testemunhos. Há homens criando testemunhos a Deus que nunca foram acolhidos por Deus. Há homens dizendo, Senhor, que a lei de Moisés não deve nem ser mais lida. Há homens sustentando, ó Deus, as mais profundas heresias, abomináveis, execráveis, ó Deus, aos teus olhos. Porque eu vejo que os conselhos de Deus estão pautados, ó Deus, na Escritura Sagrada. Esse é um conselho milenar de um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. E o que mais me chama a atenção é que o meu Salvador foi criado e ele veio, ó Deus e meu Pai, desembarcou neste mundo segundo a raiz de Davi. Davi era um homem, ó Deus, após a sua obra divina de ser colocado de pé, Deus começou a lhe fazer entender que a justiça é uma grande riqueza ao que o homem tem para levar até o fim da sua vida. É bom olharmos para a Escritura Sagrada que Davi não está sendo de maneira nenhuma, ó Deus, um mau exemplo. Não está passando a mão no seu filho, na sua cabeça, para que façam o que quer. Ele diz inicialmente: Salomão, ser homem, coragem e ser homem, ser justo, ser fiel, ser exemplo de justiça. Não seja Salomão de maneira nenhuma como um ímpio, nem vai atrás dos conselhos dos ímpios, nem dos pagãos. Salomão, ser homem. Quando Deus fala a Salomão, através de Davi, Deus está falando para ele: seja praticante da justiça, seja firme, seja constante. Se estiveres, pois, errado, te demonstra em sinceridade que estás errado. Se, pois, estiveres em pecado, se assim se demonstras que está em pecado, então te humilhas, porque há um espaço, há um caminho traçado pela própria lei de Deus. Aqui eu vejo que os benefícios de Deus são tão gloriosos, Senhor, são tão, ó Deus, perfeitos, que todo homem deve, ó Deus, estar ao lado de Deus e desejar continuamente nunca mais sair deste caminho. Quando eu vejo Deus, irmãos, eu vejo o Senhor, um Deus tão boníssimo, um Deus tão amigo, um Deus tão misericordioso, um Deus tão próspero, tão ajudador, um Deus tão amoroso. E por que os homens devem assim rejeitar a Deus e criar seus próprios caminhos, uma vez que tudo já está criado por Deus, no sentido de que eu e você e todos nós devemos obedecer ao nosso Senhor. Fomos ensinados por Deus a obedecer e assim seguir a nossa vida no caminho da salvação. Porque te digo, Senhor, e desejo, ajuda-me nesta hora, ajuda-me nesse momento que eu venha construir, ó Deus, um caminho, ó Deus, na minha alma, no meu espírito, ó Deus, agradável ao Senhor. Porque vejo, ó Deus e meu Pai, que Tu és um Deus da abundância, Tu és o Deus da prosperidade, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus, ó meu Pai querido, da ciência, Tu és o Deus da justiça e do juízo, Tu
Tu és um Deus perfeito, equilibrado. Todas as coisas estão diante de Ti. E o meu celeiro, pela fé, pode alcançar tudo quanto, pois, eu tenho necessidade. Eu vejo a serenidade, eu vejo a calmaria, ó Deus, a fé estabilizada nos lábios do saudoso rei Davi. Ele ali transfere um aconselhamento para o seu próprio filho, e ele diz de forma bem clara, para que ele seja corajoso, para que ele seja homem, e para que ele acate, guardar os aconselhamentos de Deus, guardar os mandamentos e todas as prerrogativas ao qual já estavam devidamente escrituradas. Era só pegar, ler, meditar, e não apenas ler e meditar como muitos homens fazem hoje. Não é apenas ler e meditar, não é. Nós precisamos obedecer. O próprio rei diz que está condicionado o prosperar para que o homem possa, antes mesmo de prosperar, obedecer. E assim eu louvo ao Senhor, porque tenho visto a Deus a convicção que veio do coração e da alma do seu servo. A palavra ainda diz: riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, na mão te há forças e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Senhor, obrigado, porque sei, Senhor, que tudo vem das Tuas mãos. Mas o homem sempre pensa, quando entra no mar da vida, que ele entrou no mar de rosas. Não, Senhor, não é isso que diz a Escritura. A palavra do Salvador, ele me dá um alerta bem profundo. Ele diz que nós devemos ter ânimo. Filho, filha, tende bom ânimo, que eu venci o mundo e vós vencereis. Ele nos dá uma exortação que nós não devemos nos comportar no estado natural. Tem que ter ânimo, tem que ser esforçado, tem que ter fé, tem que ter convicção, tem que ter determinação e assim receber as dádivas e as virtudes que só podem vir do reino de Deus. Por isso que eu glorifico, eu exalto e eu bendigo o nome do Senhor, porque sei, Senhor, que tudo vem de Ti, conforme a Tua própria palavra. E assim, quando nos colocamos, Senhor e eterno Deus, numa posição de ver que não temos direito absolutamente de nada. E quando eu falo que não temos direito absolutamente de nada, porque a Tua palavra diz que a salvação é pela graça, mediante a fé e a fé em Deus. Vou repetir: a salvação é pela graça, mediante a fé, e a fé vem de Deus. Ó bendito Deus, o favor é merecido ao qual alcança a minha vida e a vida de todos quantos, ó Deus, estão aos Teus olhos. É um favor que nenhum homem nunca mereceu, mas a Tua bondade, a Tua benignidade, ó Deus, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua compaixão, ó Deus, e a Tua piedade, elas são espargidas sobre a vida daquele que crê e confia em Deus. Por isso, Senhor, que aqui estou novamente no caminho que me levará à Sião celestial. E agora, em oração, eu vejo claramente que os meus antepassados, ó Deus, homens que estão distanciados de nossa geração por um tempo bem longo, e tenho eu experimentado, e creio que muitos homens também assim têm feito, a presença divina e a fidelidade de permanecer junto às recomendações, junto aos aconselhamentos, aos mandamentos, às prerrogativas e tudo quanto vem do Senhor. Obrigado, Deus, porque cada um de nós não deve seguir de maneira nenhuma o coração, pois a palavra de Deus diz que do coração do homem nascem muitas coisas. Não, Senhor, somos alertados que do coração nascem muitas coisas, mas a palavra do Senhor nos recomenda que a resposta ela vem da boca de Deus. E sendo assim, fica bem claro, se a resposta vem da boca de Deus, o que eu devo fazer, Senhor?
é obedecer a Deus. Concluir que preciso ter não os meus pensamentos humanos, todo o tempo para decidir coisas, mas preciso ter a essência dos mandamentos divinos de Deus. Pois a tua palavra, bem claramente, ela diz: porque somos estranhos diante de ti, Senhor, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Aqui o texto está dizendo que nós somos, ó Deus, peregrinos passageiros. Somos, como sempre falo, como o vento que passa. Ó Deus, somos como um vapor que logo existe, mas em seguida, passado um tempo, jamais não existe. Não temos permanência alguma, a não ser se nos inclinarmos para as promessas de Deus. E assim, Senhor, neste dia de hoje, eu quero te glorificar, quero te engrandecer e te exaltar. Faz com que minha alma e a alma dos teus servos, das tuas servas, dos teus filhos, das tuas filhas, dos eleitos, de todos quantos estão ao alcance desta oração, possam nutrir-se, ó Deus, de que tem um caminho, assim como eu tenho um caminho. O caminho de ler, meditar e principalmente obedecer. Porque, Senhor, inúmeros são os homens que leem a tua escritura e, não obstante, meditam na tua escritura. Acham lindo, acham maravilhoso toda a ciência que nasce desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Se deleitam, derramam lágrimas, fazem citações e mais citações. E um se destaca sobre o outro, desejando conhecer mais do que o outro. Todavia, Senhor, tudo é invalidado. Tudo está invalidado, porque o Senhor nos recomenda para ler e para meditar. Senhor, eu vejo que tudo está anulado, tudo está devidamente suspenso, porque a tua palavra diz que o homem precisa obedecer. O homem precisa ser como o Salvador foi. Ele obedeceu até o fim. Ele poderia ter hesitado em inúmeras situações. Não, Senhor. O que Ele nos ensina, não, Senhor. Ele nunca hesitou. Ele levou a sua morte, o seu sofrimento, a sua angústia. Levou a vergonha pública. Levou, ó Deus, meu Pai, a zombaria de muitos homens. Senhor, mas não foi por 1 ou 2 anos. Por muito tempo, o Salvador já era, assim, motivo de deboche e perseguição entre os homens. Todavia, ainda que jovem, estava aquele ali, sofrendo penosas acusações, dentro do seu próprio lar, dentro do seu próprio povo, dentro da sua própria nação. Ele mesmo diz: eu vim para os meus, e os meus não me quiseram. E é por isso que a palavra foi levada aos 4 cantos do mundo, pois o próprio Salvador diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Nós estamos, ó Deus, a quilômetros e quilômetros e quilômetros do lugar originário de onde saiu a palavra do Salvador. Passado milênios, a palavra continua firme e continua poderosa, continua salvando, continua ensinando e continua trazendo vida para aqueles que creem e confiam em Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Salvador, porque neste dia de hoje, abre meus olhos e o meu coração. Me dá força, ó Deus, para que eu possa nutrir a minha alma e ver, ó Deus eterno, quão gloriosamente é assim a dádiva de Deus, e para Deus o homem se manter em sinceridade. Senhor, a tua palavra enriquece a nossa alma de uma forma muito gloriosa. Olha o que diz, Senhor: assim o teu servo saudoso
o rei Davi. Olha o que ele diz, Senhor. Ele diz e se perpetuou até os dias de hoje. Ele diz assim, na sua oração, no livro das Crônicas: bem sei, meu Deus, que tu prova os corações e que dar sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, é muito interessante e glorioso o reconhecimento de que o homem precisa entender que ele é, em todo tempo, Senhor amado, vistoriado pelo mundo sobrenatural de Deus. Eu sempre afirmo isso nos meus ensinamentos, que sou verificado, sou testado em todo tempo pelo mundo sobrenatural de Deus. E aqui Davi já tinha a percepção que Deus lhe sondava o coração e via que havia sinceridade. Sinceridade, irmãos, é uma obra que Deus coloca em nossa vida, de forma que você não pende para a esquerda e nem para a direita. Você pende entender que precisa se humilhar, que você é criatura falível e mortal, mas quando você olha para Deus, de maneira nenhuma não cabe uma vida em sinceridade que não seja uma obra honesta. Não cabe. O que cabe é ser sincero. O que cabe é ser devidamente voluntário. Porque muitas pessoas têm até mesmo a vocação, mas o voluntariado nunca chega na vida dele. Então ele fica pensando: mas eu não fui chamado por Deus? Sim, amigo, você foi chamado. Sim, querida amiga, irmã em Cristo, você foi chamada. Há em você a vocação, mas o voluntariado é obra espontânea. Muita gente crê que foi chamado, mas cruza os braços e para tudo tem uma negativa. Hoje eu não vou por esse motivo. Hoje eu não gostaria de estar lá, porque quem está pregando é o outro pregador. Não vou na escola bíblica, porque não quero aprender com aquela irmã ou com aquele irmão. Está cheio de manias, está cheia de influências diabólicas. E é por isso que quando eu vejo o próprio Deus usar a vida de Davi, ele está dizendo diante do Senhor que ele tem andado em sinceridade. Sinceridade é uma obra fundamental na vida do homem, porque ele oferta diante de Deus voluntariamente, não apenas o que já conhecemos como dízimos e ofertas. Não estou me referindo a isso. Ele oferta a própria vida. Ele tem renúncia, ele tem humilhação, ele tem fome e sede de ser uma pessoa justa diante de Deus. E de manhã, quando amanhece, já começa a procurar o que posso fazer para que assim se estabeleça a justiça de Deus na minha vida. Meu amigo tem muito menos, e ora assim posso ajudar. Se posso ajudar, vou cooperar. Eu tenho irmãos e eu preciso ajudá-los. Quando se prega uma vida de vocação e voluntariado à vera, todos os homens não terão nunca queixa diante de Deus, porque é uma opção você escolher o mal quando você não tem o Espírito Santo de Deus. Mas quando você tem, você sempre vai levar a sua cruz. E aqui eu vejo que a sinceridade é fundamental diante de Deus, porque sem sinceridade, irmãos, quem assim trará a justiça de Deus na sua própria vida, como aqui nos mostra claramente o exemplo do rei Davi? Você acha que o próprio Deus iria suscitar da raiz de Davi o nascimento do seu filho? Não, irmãos, não, de maneira nenhuma. Você tem lembranças de Davi quando até então não havia ainda entrado no mais completo estado de regeneração. Mas após o Senhor falar, homem segundo o meu coração, ele foi transformado, ele mudou completamente. É por isso que alcançou em misericórdia e graça de Deus, assim ver o Salvador proceder da raiz de Davi. Como te glorifico, Senhor, como te exalto e como te bendigo, e como reconheço, ó Deus, os ensinos da Tua palavra
em ser um homem justo. Vou repetir novamente o que falei, pois o Salvador assim replicou de forma muito gloriosa: se a vossa justiça não exceder a justiça do homem comum, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. O homem precisa entender que o reino é perfeito e que o reino não deixa passar de maneira nenhuma aquilo que esteja atrelado em base de corrupção. Quaisquer coisas que você pense diante de Deus, elas devem ter sempre mais de 150% de santidade. E quando eu falo 150%, é para que você veja que há um Deus sobre você, sobre mim e sobre todos nós. E é por isso que você não escapará, e eu muito menos, dos olhos e do julgamento de Deus. Não vamos escapar, porque Ele tem um radar invisível sobre todas as nações. Tudo quanto o homem semear, ele ceifará. Então, como haveria de ter um controle da semeadura para que Deus pudesse nos dar a devida recompensa, se não houvesse um radar, querida irmã, assim, querido irmão, sobre você e sobre mim? Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o radar de Deus, eu não tenho dúvida que o medidor de Deus, se assim posso falar, está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Há pessoas que pensam que vão ficar em prova, e mais prova, e mais prova. Elas pensam que há prova. Não, eles podem ler, podem meditar, mas não obedecem a Deus. Então a vocação e o voluntariado fica completamente anulado. É preciso observar que Davi, nas últimas horas, sabia plenamente que ia pelo caminho dos mortais. Não há na Escritura, em nenhum momento, que ele peça mais alguns anos de vida. Não pede. Ele apenas aconselha o filho de uma forma sincera, voluntária e grata a Deus. E recomenda para que ele seja homem corajoso, não obstante, que guarde os mandamentos, guarde a lei, as prerrogativas e obedeça, para que tudo assim se dê em prosperidade. Querido irmão e irmã amada em Cristo Jesus, tais procedimentos nunca foram invalidados, e muito menos suspensos. É por isso que aqui desejo, em infinita misericórdia de Deus, que eu também possa ser obediente. Me ajuda, Senhor, me ajuda, meu querido e eterno Criador, me ajuda, onipotente Espírito Santo, que a minha oração seja depositada no gasofilaço sagrado de Deus. Eu não te peço, a Deus, ouro nem prata. Não te peço, Senhor, nessa esfera, eu não estou te pedindo ouro nem prata, mas estou te pedindo, me dá fome e sede de ser um homem justo, de obedecer e de ver prazer, ó Deus meu Pai, na justiça de Deus, de ver prazer em que eu posso ajudar ao meu próximo, eu posso ajudar a minha irmã, o meu irmão, mas não apenas naquilo que me convém, porque há pessoas que só ajudam com aquilo que se tornou um trapo, ou até mesmo uma coisa indecorosa, ou coisa que não serve para ninguém, e nem mesmo para ele. Mas eu desejo, Senhor amado, que nós possamos ter a justiça de Deus. E aí então, eu vim a compreender, Senhor, a história do rei Davi. E é por isso, Senhor, que eu entendo claramente que ele sempre procurava fazer justiça, transferindo toda a ciência, toda a magnitude, todo o poder e toda a honra e toda a glória que Deus colocou sobre a sua vida e sobre o seu povo. O seu povo está estabelecido na terra, ó Deus, há alguns milênios. E não foram poucas, ó Deus, as guerras ao qual atravessaram. A cidade do meu Salvador continua de pé, seja pela vontade dos homens ou não. Senhor, a cidade do meu Salvador está de pé. A cidade do meu Salvador, ela é referência para o mundo. Quando os homens guerreiam com a cidade do Salvador, eles são tão atrevidos, tão absurdamente atrevidos, que na guerra eles não fazem
de maneira alguma, o reivindicar de terras ou de qualquer coisa material. Quando eles assim são perguntados, o desejo deles é: não queremos que Israel venha mais a existir. Não queremos que exista mais esta nação. Irmãos queridos e amados em Jesus Cristo, olhai, pois, e vede que é desse país que veio o Salvador. E na guerra dos 6 dias, a palavra do Senhor nos dá uma força tremenda em crer e confiar em Deus. O mundo, não obstante, há muito tempo atrás, 6 grandes países daquela época, ao redor de Israel, desejaram exterminar com Israel. 6 grandes países. O que nós vemos é que eles enfrentaram os 6 países e detonaram os 6 países e ainda lograram assim terras e outros benefícios e outros bens. Irmãos queridos, coloquemos o nosso coração na justiça soberana de Deus. Porquanto, se tu tens que consertar a tua vida, seja com teu pai, com a tua mãe, com teu marido, com seus tios, com seu pastor, com a sua igreja, se você tem um comportamento rebelde, se você é, na verdade, um incircunciso, e ainda que carregue o nome de um cristão, irmão, ainda há tempo. Ainda há tempo, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Humilhe-se, pois, diante de qualquer que seja a ferramenta de corrupção que você esteja assim fazendo uso. Eu desejo nesta hora, Senhor, que teus olhos de piedade e compaixão, ó Deus, sejam espargidos sobre a minha vida. Me perdoa, Deus, de todos os meus erros, de todos os meus feitos. Senhor, me perdoa dos meus cálculos indevidos, quando deveria ser mais justo, mais justo, mais justo. Senhor, quando deveria ser mais santo, quando deveria ter mais a prática da justiça. E eu falhei, Senhor, e eu falhei. Quando deveria colocar 120% de justiça, eu coloquei muito menos, Senhor, muito menos. Me perdoa, Senhor, me perdoa por todas as minhas faltas, por todas as minhas omissões, quando deveria ser muito mais efetivo, combatente, corajoso. Senhor, não fui, Salvador, não fui, querido, onipotente Espírito Santo, não fui, Deus Criador, porque quando eu olho para a família real divina, Senhor, eu vejo um exemplo de perfeição, de bondade, Senhor, de benignidade, Senhor, de amor, extraordinário amor. Eu vejo, ó Deus, exemplo de bonança, de riqueza e de prosperidade. Mas quando falo de prosperidade, Senhor, eu vejo o teu reino avançando de geração em geração. Eu aqui te glorifico e te exalto, mas aqui retorno. Perdoa meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas imperfeições. Perdoa as minhas vacilações. Perdoa, Senhor, porque sei que sempre posso fazer o melhor. Sempre posso fazer o melhor do que fiz ontem. E sei que posso ser melhor do que eu sou hoje. Todavia, que teus implantes e as tuas dádivas e a tua palavra me faça ver a Escritura como uma espada do Espírito, para que eu possa entender que toda ciência, que toda perpetuidade, que todo enriquecer e que todo florescer do bem, do amor e de tudo quanto eu preciso para a minha vida, para a minha família, para a igreja de Deus, ela vem do Senhor. Dá-me ajuda e graça, querido Criador, querido Salvador e onipotente Espírito Santo de Deus. Peço a Ti que olhe para os necessitados, ó Deus, para aqueles que estão encastelados em meio, ó Deus, aos seus castelos de areia, por aqueles que fizeram, ó Deus, as suas vidas, ó Deus, meu Pai, em meio aos monturos, em meio, ó Deus, às ostentações, em meio àquilo que nunca foi nada.
porque até mesmo floresce, como muitas coisas ruins já floresceram, mas o fim delas é que elas não são nada. Senhor, absolutamente nada, não passa de escória. É por isso que a palavra de Deus nos recomenda que o homem não seja avarento. Não deva ser avarento, mas deva ser um santo e santa mulher de Deus, praticante da justiça de Deus. Assim eu me enquia, Senhor, me encerro nas palavras desta oração. Me encerro, Senhor, as palavras desta oração. E sei, Senhor, que devo ser praticante da justiça de Deus, assim como foi, ó Deus, o rei Davi, e todos os ensinamentos prescritos ao qual, nos últimos suspiros da sua vida, trouxe ao seu filho, Salomão. Sede, pois, tementes a Deus, irmãos, cumpridores da palavra do Senhor. Não importa o momento que esteja vivendo o seu ministério, importa que você, mulher, você, homem, seja assim, praticante da justiça de Deus. Um voraz homem, uma voraz mulher, praticante da ciência e da justiça, mas nunca inclinada só para a sua família ou para os seus interesses, principalmente com a medida dos interesses de Deus. Recebe, Senhor, recebe, Salvador, recebe, querido e eterno companheiro, onipotente Espírito Santo, as palavras desta oração. Aqui encerro, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.